Fui visitar meu amigo Sherlock Holmes num dia de outono do ano passado e encontrei-o numa conversa animada com um senhor idoso, muito gordo, de rosto corado e cabelos cor de fogo. Com uma desculpa pela minha intromissão, ia me retirar quando Sherlock Holmes puxou-me para dentro da sala e fechou a porta. Não poderia ter vindo em hora melhor, meu caro Watson, disse cordialmente. Pensei que estivesse ocupado. E estou, muito ocupado. Então posso esperar na sala ao lado. De modo algum. Este cavalheiro, Sr. Wilson, tem sido meu companheiro e assistente em muitos dos meus casos de maior sucesso, e não tenho dúvida de que será muito útil no seu também. O cavalheiro gordo ergueu-se em sua cadeira e cumprimentou-me ligeiramente com a cabeça, lançando um rápido olhar curioso com seus olhinhos rodeados de gordura. Experimente o sofá, disse Holmes, voltando à sua poltrona e juntando as pontas dos dedos, como costumava fazer quando avaliava um problema. Sei, meu caro Watson, que você também gosta de tudo que é bizarro e fora das convenções e da rotina. Demonstrou sua apreciação por meio do entusiasmo com que relatou e, se me perdoa, até embelezou tantas aventuras minhas. Seus casos realmente têm sido muito interessantes para mim, observei. Deve lembrar-se de que comentei outro dia, pouco antes de nos envolvermos no problema muito simples apresentado pela senhorita Mary Sutherland, que para obter efeitos estranhos e combinações extraordinárias, temos que apelar para a própria vida, que é sempre muito mais ousada do que qualquer esforço da imaginação. Uma proposição em relação à qual tomei a liberdade de duvidar. Sim, doutor, mas, apesar disso, você tende a adotar o meu ponto de vista. Do contrário, ficarei amontoando fato em cima de fato até que seu raciocínio desmorone sob seu peso e reconheça que estou certo. Bem, o Sr. Jebson Wilson, aqui presente, teve a bondade de vir ver-me esta manhã e começar uma narrativa que promete ser das mais singulares que ouvi nos últimos tempos. Já me ouviu comentar que as coisas mais estranhas estão quase sempre ligadas não aos grandes, mas aos menores crimes. E às vezes, na verdade, a dúvida de que algum crime tenha sido realmente cometido. Pelo que ouvi até agora, é impossível dizer se este caso é ou não um exemplo de crime, mas o curso dos acontecimentos, sem dúvida, é um dos mais estranhos que já ouvi. Talvez, Sr. Wilson, o senhor possa ter a bondade de recomeçar sua narrativa. Peço isso não só porque meu amigo Dr. Watson não ouviu o princípio, mas também porque a natureza peculiar da história deixa-me ansioso para obter todos os detalhes possíveis de seus lábios. Em geral, quando tenho alguma indicação do curso dos acontecimentos, posso guiar-me pelos milhares de outros casos semelhantes que me vêm à memória. Neste caso, sou obrigada a admitir que os fatos são, pelo que sei, únicos. O corpulento cliente estufou o peito com certo orgulho e tirou um jornal sujo e amarrotado do bolso interno do sobretudo. Enquanto olhava a coluna de anúncios com a cabeça esticada para a frente e o jornal aberto nos joelhos, examinei-o cuidadosamente e tentei, como faz meu companheiro, ler as indicações apresentadas por suas roupas e sua aparência. Mas não consegui muita coisa com essa inspeção. Nosso visitante parecia um comerciante inglês comum, obeso, pomposo e lerdo. Usava calças cinzentas quadriculadas meio largas, um paletó preto não muito limpo, aberto, e um colete com uma corrente de metal amarelo com um pedaço quadrado de metal pendurado como ornamento. Um chapéu gasto e um sobretudo marrom desbotado com gola de veludo enrugado repousavam em uma cadeira a seu lado. Por mais que olhasse, não havia nada de especial sobre o homem, exceto os cabelos vermelhos flamejantes e uma expressão de profundo desgosto e descontentamento em seu rosto. Sherlock Holmes percebeu o que eu fazia e sacudiu a cabeça com um sorriso quando notou meu olhar inquisitivo. Além dos fatos óbvios de que em alguma ocasião ele fez trabalhos braçais, que cheira a rapé, que pertence à maçonaria, que esteve na China e que tem escrito muito ultimamente, não posso deduzir nada mais. O Sr. James Wilson ergueu-se um pouco da cadeira com o indicador no jornal e os olhos fixos em meu companheiro. Como, em nome dos céus, o senhor sabe tudo isso, Sr. Holmes? Perguntou. Como sabe, por exemplo, que fiz trabalhos braçais? É verdade, comecei como carpinteiro de bordo. Suas mãos, meu caro senhor. Sua mão direita é bem maior que a esquerda. Trabalhou com ela e os músculos são mais desenvolvidos. Bem,
O rapé, então, e a maçonaria? Não insultarei sua inteligência contando como deduzi isso, especialmente porque, contra as regras rígidas de sua ordem, o senhor usa um arco e um compasso no alfinete de gravata. Ah, sim, esqueci isso. E quanto ao negócio de escrever? O que mais poderia significar um punho direito tão lustroso e a manga esquerda gasta perto do cotovelo, onde o senhor a apoia na mesa? Bem, e a China? O peixe tatuado logo acima de seu pulso direito só poderia ter sido feito na China. Fiz um pequeno estudo de marcas de tatuagem e até contribuí para a literatura sobre o assunto. Esse cor-de-rosa delicado das escamas dos peixes só existe na China. Quando, além disso, vejo uma moeda chinesa pendurada em sua corrente de relógio, tudo fica ainda mais simples. O Sr. Jabs Wilson riu gostosamente. Ora, ora, disse. No início eu pensei que era uma verdadeira façanha mental, mas estou vendo que é tudo muito fácil. Estou começando a acreditar, Watson, disse Holmes, que é um erro eu explicar. Omni ignotum pro magnifico, você sabe, e a minha pobre reputação ficará arrasada se eu continuar a ser tão franco. Encontrou o anúncio, Sr. Wilson? Sim, encontrei, respondeu com o dedo grosso e vermelho plantado no meio da coluna. Aqui está. Isso foi o começo de tudo. Leia, por favor. Peguei o jornal e li o seguinte. A Liga dos Ruivos. Por doação do finado Ezekiah Hopkins, de Lebanon, Pensilvânia, Estados Unidos da América, existe agora outra vaga que dá direito a um membro da Liga a receber um salário de 4 libras por semana por serviços puramente nominais. Todos os homens ruivos de perfeita saúde física e mental, com mais de 21 anos, podem candidatar-se. Apresente-se pessoalmente na segunda-feira às 11 horas, a Duncan Ross, nos escritórios da Liga, Pope's Court, 7, Fleet Street. Que diabo significa isto? Exclamei, depois de ler 2 vezes este anúncio extraordinário. Holmes deu uma risadinha e remexeu-se na cadeira, como era seu hábito, quando achava algo muito engraçado. É um pouco fora do comum, não é? Comentou. E agora, Sr. Wilson, comece a falar e conte tudo sobre si mesmo, sua família e o efeito que esse anúncio teve em sua vida. Primeiro, doutor, anote o nome do jornal e a data. É The Morning Chronicle de 27 de abril de 1890, 2 meses atrás. Muito bem. E agora, Sr. Wilson? Bem, é como eu estava lhe contando, Sr. Sherlock Holmes, disse Jabs Wilson enxugando a testa. Tenho uma pequena loja de penhores na Praça Coburg, perto do centro. Não é muito grande e nos últimos anos só deu para viver. Antigamente eu tinha 2 ajudantes, mas agora só tenho um. E seria um problema pagar seu ordenado. Mas ele concordou em ganhar só a metade para aprender o negócio. Como se chama esse rapaz tão prestativo? Perguntou Sherlock Holmes. Seu nome é Vincent Spaulding e não é nenhum rapaz. É difícil dizer quantos anos tem. Não poderia querer um assistente melhor, Sr. Holmes. E sei muito bem que ele poderia estar numa situação muito melhor e ganhar o dobro do que lhe pago. Mas, afinal de contas, se está satisfeito, por que botar ideias na cabeça dele? Realmente, por quê? O senhor é um felizardo por ter um empregado que aceita ganhar um salário abaixo do mercado. Não é uma experiência muito comum nos dias de hoje. Acho que seu assistente é tão notável quanto este anúncio. Ah, ele tem seus defeitos também, continuou o Sr. Wilson. Nunca vi um sujeito tão louco por fotografia. Agarrado com a máquina quando devia estar melhorando seus conhecimentos e depois se afundando no porão para revelar fotografias, como um coelho em sua toca. É seu maior defeito. Mas, de modo geral, é um bom empregado. Não tem vícios. Continua trabalhando com o senhor? Sim, senhor. Ele e uma moça de 14 anos que cozinha um pouco e faz a limpeza. É só o que tenho em casa, pois sou viúvo e nunca tive família. Vivemos muito pacatamente os 3. Mantemos a casa, pagamos as contas e nada mais. A primeira coisa que nos abalou foi esse anúncio. Spaulding entrou no escritório exatamente há 8 semanas com esse jornal na mão e disse: Daria tudo para ser ruivo, Sr. Wilson. Por quê? Perguntei. Ora, disse, há outra vaga na Liga dos Ruivos. Vale uma pequena fortuna para quem a ocupar e parece que há mais vagas do que candidatos. E os membros do conselho estão atropelados sem saber o que fazer com o dinheiro. Se pudesse mudar a cor dos cabelos, aqui está um ninho maravilhoso prontinho para mim. Mas de que se trata então? Perguntei.
Sabe, Sr. Holmes, sou um homem muito caseiro, e como meus negócios vêm a mim e não preciso sair à procura deles, às vezes passo semanas a fio sem pôr o pé na rua. Por isso não sei o que está acontecendo lá fora e sempre gosto de ouvir as notícias. Nunca ouviu falar na Liga dos Ruivos? Ele perguntou de olhos esbugalhados. Nunca. Estou surpreso, pois o senhor podia ser candidato a uma das vagas. E quanto vale uma vaga? Perguntei. Oh, somente umas 200 libras por ano, mas o trabalho é leve e não ia interferir nas outras ocupações. Bem, isso me fez prestar atenção, pois os negócios não têm sido muito bons nos últimos anos, e esse dinheiro extra viria a calhar. Conte-me tudo o que sabe sobre isso, eu disse. Bem, ele continuou, mostrando o anúncio. Pode ver aqui que há uma vaga na liga, e aqui está o endereço onde deve ir para obter maiores detalhes. Pelo que sei, a liga foi fundada por um milionário americano, Ezekiah Hopkins, que era um homem muito peculiar. Ele era ruivo e tinha muita simpatia por todos os ruivos. E quando morreu, descobriram que deixara sua imensa fortuna nas mãos de curadores, com instruções para que aplicassem os juros de modo a proporcionar empregos fáceis para homens de cabelos ruivos. Pelo que ouvi dizer, pagam muito bem e é muito pouco para fazer. Mas, comentei, há milhões de homens ruivos que devem se candidatar. Não tantos assim, respondeu. Repare, é limitado os londrinos de mais de 21 anos. Esse americano começou em Londres quando era jovem e queria beneficiar a cidade. E também ouvi dizer que não adianta se candidatar se seu cabelo for ruivo claro ou ruivo escuro. Tem de ser o verdadeiro vermelho vivo, cor de fogo. Se o senhor quisesse, Sr. Wilson, bastava o senhor se apresentar. Mas talvez não valha a pena se incomodar por umas poucas centenas de libras. Bem, é verdade, cavalheiros. Como podem ver, que meu cabelo é bem cor de fogo. Então achei que, se houvesse concorrência, eu teria tanta possibilidade de ganhar quanto qualquer outro. Vincent Spaulding parecia saber tanto sobre o assunto que achei que podia ser útil. Então mandei que fechasse a loja e viesse comigo. Ele estava querendo tirar um dia de folga, de modo que fechamos tudo e fomos ao endereço indicado no anúncio. Espero nunca voltar a ver um espetáculo desses, Sr. Holmes. Do norte, do sul, do leste e do oeste, todos os homens com vestígio de vermelho nos cabelos vieram à cidade em resposta ao anúncio. A Fleet Street estava entupida de homens de cabelos vermelhos e a Pope's Court parecia um caminhão cheio de laranjas. Nunca pensei que houvesse tantos ruivos no país inteiro. Eram de todos os tons possíveis. Cor de palha, de limão, de laranja, de tijolo, de barro. Mas, como Spaulding disse, não havia muitos de legítima cor de fogo. Quando vi quantos estavam esperando, quis desistir, mas Spaulding não deixou. Não sei como conseguiu, mas empurrou e deu cotoveladas até que atravessássemos a multidão e subimos os degraus que levavam ao escritório. Havia 2 filas na escada, uma subindo esperançosa, outra descendo desanimada. Metemo-nos no meio e logo chegamos ao escritório. Sua experiência foi muito interessante, comentou Holmes quando seu cliente parou e refrescou a memória com uma generosa pitada de rapé. Por favor, continue sua narrativa. O escritório tinha apenas 2 cadeiras de madeira e uma mesa de pinho, atrás da qual estava sentado um homenzinho de cabelos ainda mais vermelhos que os meus. Dizia algumas palavras a cada candidato que se aproximava e sempre conseguia encontrar alguma coisa errada que os desqualificava. Obter uma vaga não parecia ser assim tão fácil. Mas, quando chegou a nossa vez, o homenzinho foi mais benevolente comigo do que com os outros e fechou a porta quando entramos, para termos alguma privacidade. Este é o Sr. Jabes Wilson, disse meu assistente, que deseja ocupar uma vaga na liga. Muito apropriado, respondeu o outro. Tem todos os requisitos. Não me lembro de ter visto outro assim. Deu um passo para trás, inclinou a cabeça e observou meu cabelo até eu ficar encabulado. De repente avançou, segurou minha mão e me congratulou pelo meu sucesso. Seria uma injustiça hesitar, disse. Mas vai me perdoar, tenho certeza, por tomar uma precaução óbvia. Dizendo isso, segurou meus cabelos com ambas as mãos e puxou até eu gritar de dor. Seus olhos estão cheios de lágrimas, disse-me soltando. Tudo está como devia ser. Mas precisamos ter cuidado, pois já fomos enganados 2 vezes com perucas e com tinta. Eu poderia contar-lhes histórias que os deixariam desiludidos com a natureza humana. Foi até a janela e gritou em voz alta que a vaga havia sido preenchida. As exclamações de desapontamento subiram até nós, e a multidão se dispersou em diferentes
direções, até que não restou mais nenhum ruivo, a não ser o gerente e eu. Meu nome, disse ele, é Duncan Ross, e sou um dos beneficiários do fundo deixado por nosso nobre benfeitor. O senhor é casado, Sr. Wilson? Tem família? Respondi que não. Ah, disse muito sério, isso é mal, muito mal. Sinto muito ouvi-lo dizer isso. O fundo é naturalmente para a propagação dos ruivos, assim como para a sua manutenção. É extremamente lamentável que seja solteiro. Fiquei triste com isso, Sr. Holmes, pois pensei que não ia conseguir a vaga. Mas depois de pensar alguns minutos, ele disse que não fazia mal. Se fosse outra pessoa, disse, isso poderia ser fatal, mas devemos fazer uma concessão, considerando a cor de seus cabelos. Quando poderá assumir seu cargo? Bem, é um pouco difícil porque tenho o meu negócio, respondi. Ora, não se preocupe, Sr. Wilson, disse Vincent Spaulding. Posso tomar conta disso para o senhor. Qual seria o horário? Perguntei. Das 10 às 14 horas. O negócio dos penhores, Sr. Holmes, funciona mais à noite, principalmente às quintas e sextas, perto do dia do pagamento. Portanto, seria conveniente para mim ganhar alguma coisa durante as manhãs. Além disso, eu sabia que meu assistente era bom e que poderia resolver qualquer problema que surgisse. Isso me convém, disse. E quanto ao pagamento? 4 libras por semana. E o trabalho? É puramente nominal. O que chama de puramente nominal? Bem, tem de estar no escritório ou pelo menos no prédio o tempo todo. Se sair, perde seu cargo para sempre. O testamento é muito claro neste ponto. Não preencherá as condições se ausentar do prédio nesse período. São apenas 4 horas por dia e eu não pensaria em sair, respondi. Nenhuma desculpa será aceita, disse o Sr. Duncan Ross. Nem doença, nem negócios, nem qualquer outra coisa. Tem de ficar aqui ou perde seu cargo. E o trabalho? É copiar a enciclopédia britânica. O primeiro volume está ali. O senhor fornece tinta, canetas e papel e nós fornecemos essa mesa e a cadeira. Pode começar amanhã? Certamente, respondi. Então, até logo, Sr. James Wilson. E deixe-me cumprimentá-lo mais uma vez pela posição importante que teve a sorte de conseguir. Levou-me até a porta e fui para casa com meu assistente, sem saber o que dizer ou fazer, de tão contente que eu estava com minha sorte. Pensei no assunto o dia inteiro e à noite estava deprimido, porque me convenci de que tudo isso devia ser uma grande fraude, embora não pudesse imaginar qual o motivo. Parecia totalmente impossível que alguém tivesse feito tal testamento e que pagassem essa quantia apenas para copiar a enciclopédia britânica. Vincent Spaulding fez tudo para me animar, mas na hora de dormir eu tinha decidido cancelar tudo. Entretanto, de manhã resolvi que ia dar uma olhada, de qualquer modo, e comprei um vidrinho de tinta e uma pena, 7 folhas de papel amasso e fui para Pope's Court. Para minha surpresa, tudo estava certinho. A mesa estava pronta para mim e o Sr. Duncan Ross estava lá para me ver começar a trabalhar. Deixou-me na letra A e saiu, mas voltava de vez em quando para ver como eu estava indo. Às 14 horas desejou-me um bom dia, cumprimentou-me pelo que tinha feito até então e trancou a porta do escritório quando saí. Isso continuou por vários dias, Sr. Holmes, e no sábado o gerente entrou e colocou 4 libras de ouro na mesa pelo trabalho de uma semana. O mesmo aconteceu na semana seguinte e na outra. Todo dia eu chegava às 10 e saía às 14 horas. Aos poucos o Sr. Duncan Ross começou a vir só uma vez de manhã, e depois de algum tempo nem isso. Mas é claro que eu não ousava sair da sala nem por um minuto, pois não sabia quando ele viria, e o lugar era tão bom e tão conveniente para mim que não arriscaria perdê-lo. Passaram-se 8 semanas assim, e eu escrevera sobre abades, arqueiros, arte e arquitetura, e esperava entrar no bem em pouco tempo. Gastei um bocado de papel e quase encher uma prateleira, quando de repente tudo terminou. Terminou? Sim, senhor, esta manhã. Fui trabalhar como de costume às 10 horas, mas a porta estava fechada e trancada, e havia um pedaço de papel preso com uma taxa. Aqui está, pode ver. Estendeu um papel que dizia: A Liga dos Ruivos foi extinta, 9 de outubro de 1890. Sherlock e eu analisamos o texto curto e o rosto tristonho do cliente, até que o lado cômico do caso superou todos os outros aspectos e nós dois começamos a rir. Não vejo nada de engraçado, disse nosso cliente com o rosto tão vermelho quanto seus cabelos de fogo. Se só podem rir de mim, vou procurar auxílio em outro lugar. Não, não! Exclamou Holmes, fazendo sentar novamente. Não perderia seu caso de maneira nenhuma. É maravilhosamente original.
Mas me perdoe se disser que há alguma coisa um pouquinho engraçada em tudo isso. Diga-me, o que fez quando viu o papel na porta? Fiquei estatelado, senhor. Não sabia o que fazer. Perguntei nas salas ao lado, mas ninguém sabia de nada. Finalmente, fui procurar o senhorio. É um contador que mora no andar térreo. E perguntei se podia me dizer o que tinha acontecido com a Liga dos Ruivos. Ele disse que nunca ouvira falar nisso. Então perguntei quem era o Sr. Duncan Ross. Respondeu que não conhecia o nome. Bem, eu disse, o cavalheiro da sala número 4. Ora, o homem de cabelos vermelhos? Sim. Ah, respondeu, seu nome era William Morris. Era um advogado e estava usando a sala temporariamente até seu escritório ficar pronto. Mudou-se ontem. Onde posso encontrá-lo? No seu novo endereço. Ele me deu, sim, King Edward Street, 17, perto de St. Paul. Fui até lá, Sr. Holmes, mas quando cheguei, vi que era uma fábrica de rótulas artificiais. E ninguém ali ouvira falar do Sr. William Morris ou do Sr. Duncan Ross. O que fez então? Perguntou Holmes. Fui para casa e pedi a opinião de meu assistente, mas ele não pôde me ajudar. Só disse que esperasse e talvez soubesse alguma coisa pelo correio. Mas isso não era suficiente, Sr. Holmes. Não queria perder esse cargo sem lutar, por isso vim aqui procurar o senhor, pois sabia que dá conselhos a pessoas em apuros. E fez muito bem, disse Holmes. Seu caso é bastante original e terei muito prazer em estudá-lo. Pelo que me contou, acho possível que isso tenha consequências muito mais graves do que pode parecer. Já são bastante graves, exclamou o Sr. Jabes Wilson. Perdi 4 libras por semana. No que lhe diz respeito, comentou Holmes, não acho que possa reclamar dessa extraordinária liga. Pelo contrário, o senhor ganhou umas 30 libras, além de ter aprendido alguma coisa copiando a letra A. Não perdeu nada. Não, senhor, mas quero descobrir quem são e qual era seu objetivo ao fazer essa brincadeira. Se é que era brincadeira, comigo. Custou bem caro a eles. Exatamente 32 libras. Vamos tentar esclarecer isso, Sr. Wilson. Primeiro, deixe-me fazer-lhe algumas perguntas. Esse seu assistente que chamou sua atenção para o anúncio, quanto tempo está com o senhor? Naquela ocasião, mais ou menos um mês. Como o conheceu? Respondeu a um anúncio. Foi o único candidato? Não, havia uma dúzia. Por que o escolheu? Ah, porque tinha boa vontade e seria barato. Pela metade do preço, na verdade. Sim. Como é esse Vincent Spaulding? Baixo, gorducho, de movimentos muito rápidos, rosto sem pelos apesar de ter pelo menos 30 anos. Tem uma mancha branca de ácido na testa. Holmes empertigou-se na cadeira, visivelmente excitado. Foi o que pensei, disse. Por acaso notou se tem as orelhas furadas para brincos? Sim, senhor. Ele disse que uma cigana fizera isso quando ele era criança. Disse Holmes, recostando-se pensativo. Ainda está com o senhor? Ah, sim. Acabei de deixá-lo. E seus negócios correram bem em sua ausência? Não posso me queixar. Nunca há muito movimento na parte da manhã. Muito bem, Sr. Wilson. Terei o prazer de lhe dar uma opinião sobre esse assunto dentro de 1 ou 2 dias. Hoje é sábado. Espero já ter chegado a uma conclusão na segunda-feira. Bem, Watson, disse Holmes quando nosso visitante saiu. O que acha disso tudo? Não acho nada, respondi com toda a franqueza. É um negócio muito misterioso. Em geral, comentou Holmes, quanto mais bizarra é uma coisa, menos misteriosa ela é. Os crimes comuns é que são realmente difíceis, da mesma maneira que um rosto comum é o mais difícil de identificar. O que vai fazer? Perguntei. Fumar, respondeu. É problema para 3 cachimbos, e peço que não fale comigo durante 50 minutos. Enroscou-se na cadeira, com os joelhos encostando no nariz adunco, e lá ficou, de olhos fechados, com o cachimbo de barro preto se projetando da boca, como o bico de um pássaro estranho. Cheguei à conclusão de que adormecera, e eu mesmo cabeceava de sono quando, de repente, ele saltou da cadeira com a atitude de um homem que tomou uma decisão e colocou o cachimbo na prateleira acima da lareira. Sarasate vai tocar no St. James Hall hoje à tarde, disse. O que acha, Watson? Seus doentes podem dispensá-lo por algumas horas? Não tenho nada para fazer hoje. Minha clientela nunca me absorve muito. Então pegue seu chapéu e venha. Vou passar pelo centro da cidade primeiro e podemos almoçar no caminho. Notei que há muitas peças alemãs no programa que me agradam muito mais do que a música italiana ou francesa. É introspectiva e quero ser introspectivo. Vamos! Fomos de metrô até Aldersgate
e depois de uma curta caminhada chegamos à Praça Saxe-Coburg, cenário da história singular que ouviremos de manhã. Era um lugar pequeno, mesquinho, onde 4 filas de casas de tijolos de 2 andares, encardidas, davam para uma área cercada, onde um gramado cheio de mato e umas moitas de rodoendros desbotados lutavam heroicamente contra a atmosfera carregada de fumaça. 3 bolas douradas e uma placa marrom onde estava escrito Chaps Wilson em letras brancas, na casa da esquina, anunciavam o lugar onde nosso cliente ruivo tinha seu negócio. Sherlock Holmes parou diante da casa e a examinou detalhadamente, com a cabeça inclinada e os olhos brilhando entre pálpebras semicerradas. Depois seguiu rua acima e voltou, olhando atentamente para as casas. Por fim, voltou para a loja de penhores e, após bater vigorosamente na calçada com a bengala 2 ou 3 vezes, foi até a porta e bateu. Ela foi aberta de imediato por um rapaz de ar esperto, imberbe, que o convidou a entrar. Obrigado, disse Holmes. Só queria saber o caminho para o Strange. Terceira à direita, quarta à esquerda, respondeu o assistente e fechou a porta. Rapaz esperto esse, observou Holmes enquanto nos afastávamos. Na minha opinião, ele é o 4º homem mais esperto de Londres, e não aposto que não seja o terceiro. Sei alguma coisa sobre ele. Evidentemente, eu disse, o assistente do Sr. Wilson é responsável por grande parte desse mistério da Liga dos Ruivos. Tenho certeza de que você perguntou o caminho só para vê-lo. Ele não. Ver o que, então? Os joelhos de suas calças. E o que viu? O que esperava ver. Por que bateu na calçada? Meu caro doutor, está na hora de observar, não de falar. Somos espiões em território inimigo. Sabemos algo sobre a Praça Saxe-Coburg. Vamos agora explorar as áreas atrás dela. A estrada em que nos encontramos quando viramos a esquina da isolada Praça Saxe-Coburg fazia um contraste tão grande com ela quanto a frente e as costas de um quadro. Era uma das principais artérias que levavam o trânsito do centro da cidade para o norte e para o oeste. A pista estava completamente bloqueada por um fluxo constante nas 2 direções, enquanto as calçadas estavam negras com a multidão apressada de pedestres. Era difícil perceber, ao olhar as lindas lojas e os edifícios imponentes, que eles estavam logo atrás da praça estagnada e desbotada que acabávamos de deixar. Vejamos, disse Holmes de pé na esquina e olhando em volta. Gostaria de me lembrar da ordem das casas aqui. É um dos meus hobbies conhecer bem Londres. Ali está Mortimer, a tabacaria, a lojinha de jornais, a agência Coburg do banco City and Suburban, o restaurante vegetariano e o depósito de carruagens de McFarlane. Isso nos leva ao outro quarteirão. E agora, doutor, já fizemos nosso trabalho e está na hora de nos divertirmos. Um sanduíche e uma xícara de café e depois a terra do violino, onde tudo é doçura, delicadeza e harmonia. E não há nenhum cliente ruivo para nos aborrecer com seus enigmas. Meu amigo era um músico entusiasta e não só tocava muito bem, como ainda era compositor de grande mérito. Passou a tarde inteira na poltrona mergulhado na mais perfeita felicidade, movendo com delicadeza os longos dedos finos no compasso da música, enquanto seu rosto sorridente e seus olhos lânguidos e sonhadores eram totalmente diferentes dos de Holmes, o cão de caça, Holmes, o implacável de mente aguçada, perseguidor de criminosos. Em sua personalidade singular, essa dualidade de natureza se manifestava alternadamente, e sua extrema precisão e astúcia representavam, como sempre pensei, a reação contra o estado poético e contemplativo que por vezes predominava. Essa oscilação de sua natureza o levava do extremo torpor a uma energia devoradora, e como eu bem sabia, ele se tornava verdadeiramente terrível quando, dias a fio, ficava sentado em sua poltrona, afundando em suas improvisações e edições famosas de livros. Era então que a ânsia da caçada o envolvia de repente, e que seus brilhantes poderes de raciocínio o atingiam no nível da intuição, e aqueles que desconheciam seus métodos o olhavam de lado, como se fosse um homem com conhecimentos não revelados a outros mortais. Quando o vi naquela tarde, tão absorto na música em St. James Hall, senti que estava chegando um período ruim para aqueles que ele resolvesse caçar. Quer ir para casa sem dúvida, doutor, observou quando saímos. Sim, acho melhor. E eu tenho algo a fazer que vai levar algumas horas. Esse caso da Praça Coburg é bastante grave. Por que grave? Um grande crime está sendo preparado.
Tenho quase certeza de que temos tempo de sustá-lo. Mas como hoje é sábado, isso complica as coisas. Vou precisar de seu auxílio hoje à noite. A que horas? 10 será uma boa. Estarei na Baker Street às 22 horas. Muito bem. Um momento, doutor. Pode haver algum perigo. Portanto, traga seu revólver do exército no bolso. Fez um aceno, virou-se e desapareceu imediatamente no meio da multidão. Creio que não sou mais denso que meus semelhantes, mas sempre me senti oprimido por uma sensação de minha própria estupidez quando lidava com Sherlock Holmes. Neste caso, eu escutara o que ele escutara, vira o que ele vira, mas, pelo que dissera, era evidente que via com clareza não só o que havia acontecido, como também o que ia acontecer, enquanto para mim a história toda ainda era confusa e grotesca. A caminho de minha casa, em Kensington, analisei tudo aquilo, desde a extraordinária história do copiador ruivo da Enciclopédia Britânica até nossa visita à Praça Saxe-Coburg e as palavras sinistras com que se despedira de mim. Que expedição noturna seria essa? E por que eu deveria ir armado? Onde iríamos e o que faríamos? Holmes insinuara que o ajudante da loja de penhores era um homem temível, um homem que poderia estar envolvido em jogadas perigosas. Tentei desvendar o enigma, mas desisti desanimado e deixei o assunto de lado, até que a noite trouxesse uma explicação. Faltavam 15 para as 9 quando saí de casa e atravessei o parque, seguindo pela Oxford Street até a Baker Street. 2 cabriolés estavam parados à porta e, ao entrar no corredor, ouvi o som de vozes vindo de cima. Ao entrar na sala, encontrei Holmes conversando animadamente com 2 homens, um dos quais reconheci como sendo Peter Jones, investigador da polícia. O outro era um homem alto e magro, de rosto triste, com um chapéu muito lustroso e um fraque opressivamente respeitável. Ah, o grupo está completo, disse Holmes, abotoando o casaco e pegando um chicote pesado da coleção junto à parede. Watson, acho que conhece o Sr. Jones da Scotland Yard. Deixe-me apresentá-lo ao Sr. Merryweather, que será nosso companheiro na aventura desta noite. Estamos caçando aos pares novamente, como o senhor vê, doutor, disse Jones de maneira pomposa. Nosso amigo aqui é maravilhoso para começar caçadas. Só precisa de um cão velho para ajudá-lo a pegar a caça. Espero que a caçada não seja infrutífera, observou o Sr. Merryweather de modo sombrio. Pode confiar inteiramente no Sr. Holmes, disse o investigador de polícia com ar superior. Tem seus métodos especiais que são, se ele não se incomoda que eu diga, um pouco teóricos e fantásticos, mas tem tudo para ser um detetive. Não é exagero dizer que 1 ou 2 vezes, como no caso do assassinato de Sholto e o tesouro de Agra, ele estava mais certo do que a polícia. Oh, se é o senhor que o diz, Sr. Jones, está tudo bem, comentou o estranho respeitosamente. Mas devo confessar que sinto falta do meu jogo. É a primeira vez em uma noite de sábado em 27 anos que perco um jogo. Acho que vai descobrir, observou Sherlock Holmes, que a aposta desta noite será a mais alta de sua vida e o jogo será muito mais excitante. Para o Sr. Merryweather, será de aproximadamente 30.000 libras. E para você, Jones, será o homem que você quer tanto prender. John Clay, o assassino, ladrão, arrombador e falsário. É um homem jovem, Sr. Merryweather, mas lidera a sua profissão. E eu preferiria botar algemas nele do que em qualquer outro criminoso de Londres. E um homem notável, esse homem John Clay. Seu avô era um duque, e ele frequentou as universidades de Eton e Oxford. Seu cérebro é tão hábil quanto seus dedos, e embora encontremos sinais dele em toda parte, nunca sabemos onde encontrar o próprio homem. Rouba um banco na Escócia numa semana e angaria fundos para construir um orfanato na Cornualha na semana seguinte. Estou em sua pista há anos e ainda nem consegui vê-lo. Espero ter o prazer de apresentá-los hoje. Também tive 1 ou 2 episódios com o Sr. John Clay e concordo que está no topo de sua profissão. Mas já passa das 10 e está na hora de irmos. Tome o primeiro cabriolé que Watson e eu seguiremos no segundo. Sherlock Holmes não estava muito comunicativo durante a longa viagem e recostou-se no carro cantarolando as músicas que ouvira durante a tarde. Sacolejamos por um labirinto infindável de ruas iluminadas a gás até sairmos na Farrington Street. Estamos perto, comentou meu amigo. Esse camarada Merryweather é diretor de um banco e está pessoalmente interessado neste assunto. Achei melhor ter Jones conosco também. Não é má pessoa, embora seja um perfeito imbecil em sua profissão. Tem uma grande virtude,
A coragem de um bulldog e a tenacidade de uma lagosta quando enfia as garras em alguém. Chegamos, e eles estão à nossa espera. Havíamos chegado à mesma estrada apinhada de carruagens e transeuntes onde estivéramos naquela manhã. Despachamos os cabriolés e seguimos o Sr. Merryweather, passamos por um corredor estreito e por uma porta lateral que ele abriu para nós. Dentro havia uma pequena passagem que terminava em um imenso portão de ferro. Esse também foi aberto e conduzia a uma escada de pedra em caracol que terminava em outro portão maciço. O Sr. Merryweather parou para acender uma lanterna e nos conduziu então por uma passagem escura, cheirando a terra úmida. E após abrir uma terceira porta, a um imenso porão ou caverna onde estavam empilhadas caixas volumosas e caixotes. Não estamos muito vulneráveis por cima, observou Holmes, segurando a lanterna e olhando em volta. Nem por baixo, disse o Sr. Merryweather, batendo com a bengala nas pedras que forravam o chão. Mas o que é isso? Parecem ocas! Exclamou, erguendo os olhos surpresos. Peço-lhe encarecidamente que fique quieto, disse Holmes severamente. Já pôs em perigo o sucesso de nossa expedição. Posso pedir-lhe a gentileza de se sentar em uma dessas caixas e não interferir? O solene Sr. Merryweather sentou-se em um caixote com uma expressão magoada, e Holmes ajoelhou-se no chão, e com a lanterna e uma lente começou a examinar detalhadamente as fendas entre as pedras. Alguns segundos foram suficientes e pôs-se de pé outra vez, satisfeito, guardando a lente no bolso. Temos pelo menos 1 hora, comentou, porque eles não podem fazer nada até que o bom agiota esteja quieto na cama. Então não perderão um segundo, pois quanto mais cedo terminarem seu trabalho, mais tempo terão para escapar. Estamos no momento, doutor, como certamente deve ter adivinhado, no portão da agência de um dos principais bancos de Londres. O Sr. Merryweather é o presidente e ele lhe explicará por que motivos criminosos mais audaciosos de Londres estão muito interessados neste porão no momento. É nosso ouro francês, murmurou o presidente. Tivemos vários avisos de que poderia haver uma tentativa de assalto. Seu ouro francês? Sim. Há alguns meses tivemos a oportunidade de aumentar nossas reservas e tomamos um empréstimo de 30.000 napoleões do Banco da França. É sabido que não tínhamos desempacotado o dinheiro e que ele continuava em nosso porão. O caixote no qual estou sentado contém 2.000 napoleões arrumados entre camadas de folhas de chumbo. Nossa reserva de ouro é muito maior no momento do que é normal em uma única agência, e os diretores estavam muito receosos. E com razão, comentou Holmes. E agora está na hora de fazermos nossos planos. Espero que dentro de 1 hora as coisas se resolvam. Enquanto isso, Sr. Merryweather, devemos colocar um anteparo naquela lanterna escura. E ficar no escuro? Receio que sim. Trouxe um baralho comigo e pensei que, já que éramos 4, poderíamos jogar cartas. Mas vejo que os preparativos do inimigo estão tão adiantados que não podemos arriscar acendendo uma luz. E, em primeiro lugar, precisamos escolher nossas posições. São homens audaciosos, e embora tenhamos a vantagem da surpresa, podem nos fazer algum mal se não tivermos cuidado. Ficarei atrás dessa caixa e os senhores se escondam atrás daquelas. Quando eu jogar a luz em cima deles, fechem o círculo rapidamente. Se atirarem, Watson, não hesite em fazer fogo contra eles. Coloquei o revólver engatilhado sobre a caixa atrás da qual me escondi. Holmes escureceu a lanterna e nos deixou em completa escuridão, a mais negra que jamais vira. O cheiro de metal quente permanecia para nos lembrar que a luz continuava lá, pronta a ser revelada quando necessário. Para mim, com os nervos tensos de espera, havia algo deprimente no súbito negrume e no ar frio e úmido da caverna. Eles só têm uma saída, murmurou Holmes. Voltar pela casa para a praça Saxe-Coburg. Espero que tenha feito o que lhe pedi, Jones. Um inspetor e 2 oficiais estão à espera na porta da frente. Então tapamos todos os buracos. E agora temos de ficar em silêncio e esperar. Como o tempo custou a passar? Quando comparamos impressões depois, fora só 1 hora e 1/4. Mas me pareceu então que a noite já havia passado e a madrugada estava raiando acima de nós. As pernas e os braços me doíam, pois temia mudar de posição, e meus nervos estavam na maior tensão. Os ouvidos estavam tão aguçados que ouvia perfeitamente a respiração de meus companheiros, e chegava até a distinguir a inspiração mais pesada do corpulento Jones do tom fino e alto do presidente do banco. Do lugar onde eu estava, pude olhar por cima da caixa em direção ao chão. De repente, meus olhos vislumbraram o brilho de uma luz. A princípio era somente uma centelha no chão de pedra. Depois aumentou, até se tornar uma linha amarela, e então, sem nenhum ruído ou aviso,
uma fenda pareceu se abrir e surgir uma mão, muito branca, quase feminina, que apalpou o centro da pequena área iluminada. Por um minuto ou mais a mão, com seus dedos contorcidos, projetou-se do chão. Depois retirou-se tão repentinamente quanto havia aparecido, e tudo voltou a ficar escuro, com exceção da única centelha que marcava a fenda entre as pedras. Esse desaparecimento, entretanto, foi apenas momentâneo. Com um som rascante, uma das largas pedras brancas foi virada de lado e deixou um buraco quadrado escancarado pelo qual jorrava a luz de uma lanterna. Na borda surgiu um rosto jovem que olhou vivamente ao redor e então, com uma das mãos em cada lado da abertura, foi se erguendo até emergirem os ombros, a cintura e, finalmente, um joelho que se apoiou na borda. Mais um instante e estava de pé junto ao buraco e puxava um companheiro para cima, esguio e pequeno como ele próprio, com rosto pálido e cabelos cor de fogo. Tudo bem, murmurou. Você está com o formão e os sacos? Deus meu! Pule, Art! Pule que eu me defendo! Sherlock Holmes saltara e segurara o intruso pelo colarinho. O outro mergulhou no buraco e ouviu o ruído de tecido se rasgando quando Jones agarrou-o pelo paletó. A luz brilhou, reluziu no cano de um revólver, mas o chicote de Holmes bateu no pulso do homem e a pistola caiu no chão de pedra. Não adianta, John Clay, disse Holmes calmamente. Você não tem a menor chance. Estou vendo, respondeu o outro completamente senhor de si. Acho que meu companheiro está bem, embora você tenha ficado com a aba de seu casaco. Há 3 homens esperando por ele na porta, disse Holmes. Oh, é mesmo? Parece que tomou todas as providências necessárias. Devo cumprimentá-lo. E eu a você, respondeu Holmes. Sua ideia dos ruivos foi uma novidade e muito eficiente. Vai ver seu companheiro novamente daqui a pouco, disse Jones. Ele é mais rápido em descer por buracos do que eu. Estenda as mãos para eu colocar as algemas. Peço que não me toquem com suas mãos imundas, disse o prisioneiro, quando as algemas fecharam-se ruidosamente em seus punhos. Talvez não saiba que tenho sangue azul nas veias. E tenha a bondade de se dirigir a mim dizendo sempre Senhor e por favor. Está bem, disse Jones com um risinho irônico. Bem, teria a bondade, senhor, de subir as escadas e lá em cima poderemos pegar um cabriolé para levar Sua Alteza à delegacia. Assim está melhor, disse John Clay sereno. Ele curvou-se com pompa diante de nós 3 e saiu calmamente sob a custódia do detetive. Sr. Holmes, disse o Sr. Merryweather ao sairmos do porão, não sei como o banco pode lhe agradecer ou recompensar. Não há dúvida de que o senhor descobriu e derrotou completamente uma das mais audaciosas tentativas de assalto a banco de que tive conhecimento em toda a minha vida. Tinha 1 ou 2 contas a acertar com o Sr. John Clay, disse Holmes. Tive algumas despesas com este caso que espero que o banco possa cobrir. Mas, fora isso, considero-me amplamente recompensado por uma experiência que é, em muitos aspectos, única e por ter ouvido a extraordinária narrativa da Liga dos Ruivos. Sabe, Watson, explicou de manhã cedinho enquanto tomávamos um uísque com soda na Baker Street. Era perfeitamente óbvio desde o início que o único motivo possível de toda essa história fantástica do anúncio da Liga e de copiar a Enciclopédia Britânica era o de afastar esse agiota não muito esperto por algumas horas todos os dias. Foi uma maneira curiosa de conseguir isso, mas seria difícil sugerir uma melhor. Sem dúvida alguma, a ideia ocorreu à mente criativa de Clay pela associação com a cor dos cabelos de seu cúmplice. As 4 libras por semana eram uma isca para atraí-lo, e o que era isso para eles, que agiam por milhares? Publicaram um anúncio, um bandido ocupa escritório temporário, o outro instiga a se candidatar, e juntos conseguem garantir sua ausência todas as manhãs a semana inteira. Desde que ouvi dizer que o assistente trabalhava por metade do salário normal, vi que tinha um motivo muito forte para querer esse lugar. Mas como pôde adivinhar qual era o motivo? Se houvesse mulheres na casa, eu teria suspeitado de uma intriga mais vulgar, mas não era o caso. O negócio era pequeno e não havia nada na casa que justificasse preparativos tão elaborados e gastos tão grandes. Então tinha que ser de alguma coisa fora da casa. O que poderia ser? Pensei no amor do assistente pela fotografia e seu hábito de desaparecer no porão. O porão! Aí estava o fim dessa meada embaralhada. Então investiguei esse misterioso assistente e descobri que se tratava de um dos mais frios e audaciosos criminosos de Londres.
Estava fazendo alguma coisa no porão que exigia muitas horas por dia durante meses e meses. Mais uma vez, o que poderia ser? Não pude imaginar nada, a não ser um túnel para algum outro prédio. Estava nesse ponto das minhas deduções quando fomos visitar o local da ação. Surpreendi você quando bati na calçada com minha bengala. Estava verificando se o porão vinha até a frente da casa. Não vinha. Então toquei a campainha e, como esperava, o assistente atendeu. Tínhamos tido algumas escaramuças, mas nunca nos havíamos visto antes. Mal olhei para o seu rosto. Queria ver seus joelhos. Você mesmo deve ter observado como estavam gastos, amassados e manchados. Revelavam aquelas horas e horas de escavação. Só o que faltava então era saber por que estavam cavando. Virei a esquina, vi que o Bank City and Suburban dava fundos para casa e senti que resolvera o problema. Quando você foi para casa após o concerto, fiz uma visita à Scotland Yard e ao presidente do banco, e o resultado foi o que você viu. E como sabia que fariam essa tentativa hoje à noite? Perguntei. Bem, quando fecharam os escritórios da Liga, achei que era um sinal de que a presença do Sr. James Wilson não importava mais. Em outras palavras, haviam terminado o túnel, mas era essencial que o usassem logo, pois podia ser descoberto ou o ouro podia ser transferido. Sábado era mais conveniente do que qualquer outro dia, porque daria a eles 2 dias para a fuga. Por esses motivos, eu esperasse que viessem hoje à noite. Deduziu tudo maravilhosamente, exclamei com admiração. É uma longa cadeia, mas cada ela é verdadeiro. Salvou-me do enfado, respondeu bocejando. Deus, já sinto que está se apossando de mim. Toda a minha vida é um esforço para escapar do enfado do cotidiano. Esses pequenos problemas ajudam. E é um benfeitor da humanidade, comentei. Ele encolheu os ombros. Bem, talvez afinal de contas sirva para alguma coisa, observou. L'homme c'est rien, l'eau c'est tout, como Gustave Flaubert escreve a George Sand.